todo verdadeiro cristão, ele deve andar como Jesus andou. E o texto que nós usamos como inspiração, quero que você leia comigo, está em 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que se diz estar nele, também deve andar como ele andou. Todo verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Nós vamos perceber o seguinte, que Jesus incluiu a cidade de Samaria em sua missão. E talvez você pergunte, né? Mas por que isso? Samaria tem a ver? Jesus andou. É porque Samaria tem um significado. Samaria era uma cidade onde tinha um povo que tinha uma certa animosidade com o restante do povo de Israel. Parece que essa rivalidade entre esses dois grupos, Samaria e Jerusalém, começou com a rejeição dos judeus, para com os samaritanos, quando esses ofereceram-se para ajudar na reconstrução do templo, lá no tempo de Esdras. E podemos ver, inclusive, em alguns versículos, que mostra isso para nós, que eles foram lá e ofereceram ajuda. E a sua ajuda, ela foi rejeitada pelos judeus lá em Jerusalém. Esdras, capítulo de número 4, no versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas patentes e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nos lhe temos sacrificado desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. E eles se ofereceram, mas eles foram rejeitados na ajuda que ofereciam para essa reconstrução. Depois desse episódio, os samaritanos passaram então a desencorajar os judeus que estavam reconstruindo o templo. Já nos tempos de Jesus, os judeus passaram a agradecer a Deus por não ter nascido mulher, escravo ou samaritano. É porque mulher naquela época era considerada um ser de menor importância. As mulheres não tinham na sociedade o espaço que as mulheres têm hoje. Não era desse jeito, não. Então as pessoas, os homens, eles quando oravam, eles agradeciam. Ainda bem que eu não nasci mulher, porque se fosse mulher, estaria sofrendo, né? A mulher não tinha direito nem herança. Hoje você vê irmãos aí se matando por causa de herança, a irmã mata o irmão mata a irmã, porque a mulher ela tem direito à herança. No passado, nem sempre foi assim, tá? Não tinha. Então, orando, obrigado Deus, porque eu não nasci mulher, mas também não nasci escravo. Escravo também era uma pessoa que não tinha direito a nada, só tinha direito sim senhor e obrigado. Sim senhor, e sim senhor, e sim senhor. Nunca, no quartel a gente diz sim senhor, não senhor. Não, o escravo não tem direito ao não senhor. O escravo só tem direito ao sim senhor. Cumpra-se a ordem, tá? Ou então vem o castigo. E por último ele dizia também samaritano. Muito obrigado, porque também não nasci samaritano. Então quando eu falo aqui que Jesus, ele incluiu a cidade de Samaria no seu ministério, no seu projeto de amor e de salvação, de vida eterna, tá? Ele incluiu, eu estou falando grande coisa para você, tá? Você tem incluído pessoas com quem você trava rivalidade por alguma razão, por algum motivo? É necessário, porque nós precisamos andar como Jesus andou. Jesus fez isso. Jesus não continuou alimentando essa história. Em segundo lugar, as atitudes que Jesus teve com os samaritanos. Agora sim, tá?
Olha a atitude de Jesus para com os samaritanos. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele incluiu Samaria porque havia uma rivalidade entre Samaria e Jerusalém, né? Judeus de Samaria eram desclassificados pelos judeus de Jerusalém. E existem algumas passagens que se referiam a Jesus por conta disso, mas não vamos entrar num estudo específico. Eu queria que você guardasse hoje apenas isso. Tem rivalidade? É preciso incluir no seu projeto de vida espiritual. Segundo, vamos observar as atitudes de Jesus que mostram que ele incluiu os samaritanos no seu projeto. Abre tua Bíblia, por favor, e leia comigo em Lucas, capítulo de número 9, versículos do número 51 até o versículo de número 56. Ora, quando se completavam os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. A atitude dele para com os samaritanos, viu? Era uma atitude não de repulsa, mas sim de trazer para perto, trazer para si. Em terceiro lugar, veja, nesse texto bíblico que eu vou mostrar, nós vamos ver a preocupação de Jesus com os samaritanos, né? A preocupação de Jesus com os samaritanos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículos 3 e 4. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele devia ter boas razões para passar por Samaria, porque senão não estaria escrito dessa maneira. E qual era a razão? Essa razão não é uma razão declarada com palavras, mas é uma razão declarada pelas suas atitudes. As atitudes como ele tratou, como ele recebeu, como ele cuidou, como ele zelou e como ele ensinou que os seus discípulos deveriam ter em relação com os samaritanos. Então, Jesus tinha uma razão, ele precisava passar, porque Samaria era uma cidade, e os samaritanos, que tinha para Jesus importância no seu tratamento. É preciso que a sua missão aqui na terra, ela seja ampliada para aquelas pessoas que têm rivalidade contigo, rivalidade com a tua raça, rivalidade com a tua classe social. É preciso que o teu ministério, a tua missão, ela seja abrangente também para com essas pessoas e não discriminadoras, não é? Em quarto lugar, Jesus, na sua inclusão de Samaria na sua missão, nós vamos ver o quê? Que os ensinos de Jesus, e aí sim, agora eu quero trazer aqui o exemplo da parábola do bom samaritano. A história é uma parábola, é um fato. O importante é que Jesus usou essa história para ensinar para os seus discípulos, para mim, para você que está me ouvindo, está me assistindo aqui nessa hora, tá? O quanto era importante dedicar amor pelos samaritanos. Essa história, ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, dos versículos 25 até o versículo 37. Jesus, nessa história, ele pega o samaritano
e transforma o samaritano num herói. Eu fico imaginando o judeu ouvindo Jesus falar do samaritano, o judeu de Jerusalém, que tinha esta rivalidade com Samaria, que dizia que de Samaria não saía nada de bom, e de repente Jesus vai e conta uma história, e o herói dessa história é justamente um samaritano. O que Jesus queria ensinar para mim e para você? Lá em Samaria tem gente igual a nós, tem gente igual a nós, que pode fazer até melhor do que nós. Então vamos incluir essas pessoas no nosso projeto de ministério, no nosso projeto de trabalho. Em quinto lugar, nós também temos que o mandamento inclusivo de Jesus não é um mandamento inclusivo só para Samaria, é um mandamento inclusivo para todo mundo, inclusive para mim e para você. E aí, antes dele subir, né, ascender aos céus, ele mostra agora para os discípulos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo assim, olha, esse projeto meu de inclusão, não é só a inclusão de Samaria, mas é para toda a humanidade. Olha só o que diz Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Chegou até nós, chegou até nós. É o projeto de Jesus, querido, é o projeto inclusivo, ninguém fica de fora, porque o projeto de Jesus, ele é inclusivo, é para qualquer tipo de raça, é para qualquer tipo de gente, é para qualquer nação, é para qualquer cidade, é para a humanidade toda. O projeto de salvação de Jesus é para todo ser humano, seja ele de onde ele for, seja ele brasileiro, seja alemão, seja japonês, seja chinês. O projeto de salvação de Jesus é para todo aquele que nele crê. Inclua todos eles no seu projeto de ministério, inclua todos eles no seu projeto de missão, porque assim como Jesus andou, devem andar todo verdadeiro cristão. E eu e você, nós somos um desses. Deus abençoe a tua vida. Que esta palavra fale no teu coração, que esse aprendizado de hoje possa surtir efeito na sua vida, no seu ministério, na sua vida como pessoa, como cristão, como um ser social e como um ser militante no Evangelho de Cristo Jesus. E no seu ministério, que você possa verdadeiramente multiplicar a palavra de Deus, trazendo almas para adorarem a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém.